de hoje a gente vai estar começando a falar sobre arquitetura e organização de computadores, né? A gente vai estar vendo aí conceitos sobre o que é arquitetura de computadores, o que é organização de computadores, família de computadores. A gente também vai estar vendo aí funções básicas do computador, que são conceitos básicos que a gente vai estar precisando aí para aprofundar dentro da matéria de arquitetura de computadores. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai estar observando agora são as funções básicas do computador. Alguns autores eles falam em 5 funções, outros autores falam em 4. Então, a gente vai estar apresentando aí elas a seguir, né? A primeira função é a entrada e saída de dados. Ela é responsável por receber e enviar os dados. Então a gente tem ali como entrada, por exemplo, o teclado, o mouse, como saída o monitor, né? Como entrada e saída a gente tem aí as telas touch, que ela exibe tanto a saída como recebe ali através do toque a entrada. Impressoras multifuncionais, então elas servem tanto como saída de dados através da impressora, como também serve como entrada de dados através do scanner, né? Então essa função então vai ter alguns autores que tratam elas de forma separada e vai ter alguns autores que tratam entrada e saída de dados como uma coisa só, justamente por causa desses últimos exemplos que eu citei. Outra função básica que todo computador tem, né, é o caminho de dados, que ele é responsável por distribuir os dados entre os componentes. Então ali a gente tem os cabos flat que distribui os dados do HD para a placa-mãe, todos os caminhos que tem ali dentro da placa-mãe que vai para o processador, que vai para os demais componentes. Então tudo isso a gente denomina como caminho de dados, né? O processamento de dados, ou o processador, ele vai receber o dado e vai realizar algumas operações, né, com esse dado ali. Então o próprio processador é responsável pela parte de processamento de dados, né? Tanto o processador como o processador de vídeo, né, entre outros. O armazenamento de dados, né, a memória, ele é responsável por guardar os dados para uma próxima utilização. Aí entram o HD, a memória RAM, né, então são tudo todos esses têm funções de armazenamento de dados, né? Então essas são as 4 ou 5 funções básicas que todo computador tem. Agora a gente vai estar vendo aí o conceito de arquitetura. A arquitetura, ela refere-se a atributos que são visíveis ao programador do processador. Ou seja, é a programação em linguagem de montagem, né? Todo o processador ele não vai entender o que a gente escreve lá, por exemplo, em alto nível, né? Por exemplo, em C, C++ ou Java, que a gente escreve lá, soma A mais B, né? Ele não entende, ele entende apenas aquela linguagem binária lá do 0 e do 1, que seria a presença ou a ausência de sinal, né? Então, o programador, dependendo da arquitetura, ele vai ter que montar uma programação que vai ser específica para aquele processador. Isso a gente chama de programação de linguagem em linguagem de montagem. Organização. A organização refere-se a atributos que não são visíveis ao programador. Ou seja, é a disposição dos componentes que fazem parte ali do processador, né? Os registradores, a ULA. Então, tudo isso, essa disposição desses componentes que fazem parte do processador, então fazem parte da organização. Isso compete ao engenheiro de computação, né? Ou também o projetista de hardware. Família de computadores. Família de computadores ele é um critério criado
para agrupar computadores de acordo com a sua arquitetura, que pode ser aberta ou fechada. Por exemplo, se você digitar lá no Google ou no Wikipedia lá x86, ele vai apresentar lá uma lista de computadores que são todos baseados na arquitetura do circuito integrado 8086. Aí vai ter lá o 286, o 386, 486, Pentium, vai ter todos esses tipos de processadores, né? Até os processadores mais modernos aí, todos eles têm são dessa mesma família x86 baseado nesse circuito integrado 8086, né? Também tem outras famílias, né? Como tem a família da Apple ali, né? Que daí é uma outra arquitetura. Tem agora a arquitetura da ARM, que é muito utilizada nos celulares com o sistema Android aí. O BIP. O BIP ele é um processador que ele foi desenvolvido nos laboratórios de sistemas embarcados e distribuídos da Univale. Ele tem como objetivo desenvolver uma série de processadores de arquitetura simplificada para auxiliar no aprendizado de arquitetura e organização de computadores por alunos de fases iniciais do curso de graduação em computação, né? Tanto engenharia da computação como ciência da computação, entre outros cursos que eles têm lá. E o MIPS, que é o que a gente vai estar estudando mais aprofundadamente agora nos próximos vídeos, ele é um microprocessador sem estágios intertravados de pipeline. Ele é uma arquitetura de microprocessadores RISC, desenvolvida pela MIPS Computer System, né? Desenvolvido lá no início de 1981 lá pela equipe do professor John Hennessy, né, na Universidade de Stanford, né? Então ali foi começado o projeto, depois ele foi vendido para uma outra empresa, então tem várias... Desde 81 existe esse projeto aí. Os produtos que utilizam o MIPS, né, a gente tem aí desde os computadores da Silicon Graphics, muitos tipos de sistemas embarcados utilizam como gravadores de DVD, telefones IP, telefones sem fio, tocador de MP3, impressoras, copiadoras, HDTV, dispositivos com Windows CE, né, que é alguns telefones que saíram com a versão do Windows para telefone, roteadores da Cisco, e videogames como o Nintendo 64 e o PlayStation. Agora a gente vai estar vendo aqui uma diferença aí entre os atributos a diferença entre o BIP e o MIPS, né? Então temos aí o tamanho da palavra de dados em bits, né? O processador BIP ele tem 16 bits, né? A arquitetura do MIPS tem 32 bits. O tamanho da palavra de instrução no BIP ele tem 16 e no BIP ele tem 32. O número de formatos de instrução no BIP ele tem 1, que é um formato com 2 campos, operação e operando. E no MIPS ele tem 3 formatos de instrução, né? Que é o formato R, que é o registrador, formato I, que é o imediato, e o formato J, que é o jump, né? Que é o pulo. Número de modos de endereçamento. O BIP ele tem 2, que é o direto e o imediato, e o MIPS ele tem 5, que é o imediato, via registrador, via endereço base, relativo ao PC e o pseudo direto. E o número de registradores, o BIP tem um registrador, que é o ACC, e o MIPS ele tem 32 registradores, que a gente vai estar vendo aí no próximo vídeo, mais detalhadamente essa arquitetura aí do MIPS, né? Então, para o vídeo de hoje era isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se gostaram, deixem embaixo seu joinha, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo. Beleza?